Vamos aqui receber um grande artista, ele chama-se Carlos Belo e vai aqui cantar-nos Passos no Escuro. Vai perceber porquê, mas hoje celebra-se o dia de luta contra a homofobia e eu diria contra todas as diferenças. Portanto, o ideal é ouvirmos o Carlos, que eu depois vou falar com ele. Toma atenção à letra. Aprendeu a andar na floresta escura, envolveu o seu coração numa luz de bravura. Enfrentou sem medo sombras e abutres. Quando a tempestade começar a abrasar asas e vai no sonho, vai no sonho, vai. O rapaz que nunca desistiu, mesmo quando no final se viu. Não tenhas vergonha de amar quem amas. Quando enfim o sol se apagar, tudo vai ficar bem. Vai no sonho, vai no sonho, vai. O rapaz que nunca desistiu, mesmo quando no final se viu. O rapaz que nunca desistiu, mesmo quando no final se viu. São passos no escuro em direção à luz. Carlos Belo, olá meu querido, como estás? Anda daí, olha que já me emocionaste ali com a tua dedicatória. Faz o favor de sentar. Muito obrigado. Porque é muito bonito e eu até vou já partilhar com as pessoas lá em casa e os presentes aqui em estúdio também. Portanto, o Carlos Belo tem este disco, Menino da Praia, e escreve aqui o seguinte: minha querida Tânia, há 14 anos foste a primeira pessoa que me entrevistou em televisão com o nosso João Baião. Muito obrigado pelo teu sorriso e pela luz que transmites a todos os que te seguem na nossa estação pública. Um grande beijinho carregado de afeto musical. Domingo com amor, luz. Fomos as primeiras pessoas a entrevistar. É verdade. Ai, que bom. A propósito do Festival RTP da Canção 2008. Ai, Imagina, 2008. Portugal no coração. Exatamente, era neste estúdio. O Portugal no Coração foi feito aqui. Olha, passaram 14 anos, essa é verdade, mas hoje lanças aqui estes Passos no Escuro, que são, de facto, também um hino contra a homofobia, e achamos que neste dia em que temos obrigatoriamente de falar sobre acabar rapidamente com esta discriminação de eu não gosto desta pessoa porque este homem gosta de homens, eu também não gosto desta mulher porque esta mulher gosta de homens, também não gosto deste homem nem desta mulher porque gostam das duas coisas e porque não sabem o que gostam. Ninguém
não diz respeito a ninguém sem ser à própria pessoa, não é? Mas queres falar um bocadinho sobre ti, sobre como é que foi esse crescimento enquanto artista e assumindo tu sempre como homossexual? Sim, olha, antes de mais posso fazer um resumo muito rapidamente destes 14 anos então. Depois do Festival da RTP da Canção eu mantive-me em Lisboa a estudar música, uma escola de jazz, foi um período muito importante para mim, para o meu crescimento, e regressei ao Minho há 10 anos, à procura da minha identidade artística, e depois encontrei um produtor, o Pedro Saraiva, no Porto. Com ele desenvolvi este disco, que foi um trabalho de muito suor, foram cerca de 10 anos de trabalho mesmo. Poxa. Foi muito intenso e ele saiu mesmo a meio da pandemia, no final de 2020. Mas é um trabalho de sobrevivência e de amor e de resistência também. Eu sentia que tinha mesmo que o lançar, independentemente de existir uma pandemia ou não. Exatamente. Para transmitir, que ele está aqui. Sim, e para transmitir de facto luz às pessoas, porque todas as canções é um pop minhoto, como eu digo, que tenta transmitir luz e afeto. E muita serenidade, pelo menos estes passos no escuro. Sim, esta canção particularmente, posso-te dizer que eu quis escrevê-la Passos no Escuro. Porquê? Porque caminhar no escuro é preciso coragem, no sentido de há qualquer coisa cá dentro que te diz para ires em frente, seja na tua vida profissional, mesmo que seja um caminho um bocadinho tortuoso. As artes não são a coisa mais convidativa, quando um pai ou uma mãe sabe que um filho tem de facto essa vertente, mas também esta questão de tentar homenagear principalmente gerações de pessoas LGBT, já vamos explicar um bocadinho isto, que viveram anteriormente. Ou seja, pessoas que foram mais discriminadas ainda, que passaram por dificuldades maiores na vivência plena, não é só da sua sexualidade, da sua afetividade. Da sua vida, não é? Da sua vida, porque é disso que falamos. Claro. Muitos armários, muitos esconderijos. Isto não é uma questão portuguesa, é uma questão internacional. Não é uma questão do campo, nem da cidade, nem de novos, nem de velhos. Portanto, hoje em dia é importante fazermos um ponto de situação, vermos que, por exemplo, na última década os casais do mesmo sexo podem casar. Isso é um ponto muito positivo, mas ao mesmo tempo sabemos que existe pequena homofobia escondida, mais escondida, se calhar não é tão explícita como tu estavas a enunciar há bocadinho, tal como sabemos que existe sempre algum preconceito. Existe sempre algum preconceito. Nós sabemos que existe racismo, misoginia, infelizmente. E como nós crescemos nesta sociedade, todos nós, há mulheres machistas, há homossexuais que têm homofobia interiorizada. Isto faz-nos acreditar um bocadinho desde crianças que parece que há qualquer coisa meio estragada dentro de nós. Sim, que estamos errados. E portanto, todo esse processo de desconstrução é muito importante. É especialmente uma homenagem às pessoas LGBT de gerações passadas e também lembrar tudo isto, dedicar à população LGBT, portanto, lésbicas, bissexuais, homossexuais, transexuais, transgênero. Isto é uma sigla que vai crescendo. LGBTQIA. Porquê? Porque vai incluindo grupos de pessoas que sentem de facto algum tipo de diferença. Os intersexo, portanto, um conceito queer, que é um bocadinho mais abrangente, portanto, é um mundo também por explorar. Sim. Mas de facto é uma oração acima de tudo. Certo. E este teu trabalho é uma homenagem a todas essas pessoas. Quem quiser saber mais sobre o Carlos Belo, não só pode e deve comprar este Menino da Praia, como segui-lo nas redes sociais. É Carlos, com UZ, de luz mesmo. E, portanto, pode segui-lo no Instagram, saber por onde é que ele vai andar e também ouvir as suas músicas, porque tem lá o link da sua plataforma streaming. É exatamente esta a página do Instagram. Carlos, gostei muito de te rever, aliás. Muito obrigada por ter vindo. Dizer uma coisa Tens muito 2 rápida. segundos. Concerto em Esposende, dia 14 de julho. Estão todos convidados no Auditório Municipal de Esposende. 14 de julho em Esposende. Carlos Belo, obrigada, meu querido. Muito Beijinhos e obrigado. até já. Obrigada.